Mentira! Não acredito! Ah, fala sério. Tem certeza? Juro que é verdade. Com André Cantoni do Blumencast. E a nossa segunda-feira começa muito melhor, sempre. Por quê? Porque a gente sabe que tem o Juro que é Verdade. André Cantoni está aqui com a gente para falar de curiosidades de Blumenau. A gente está aí numa longa série falando dos ex-prefeitos de Blumenau e o que eles fizeram de importante, relevante e que a gente lembra na nossa cidade. Então, bem-vindo para mais um Juro que é Verdade, Cantoni. Bom dia, Gi. Bom dia aí pro Heinz. Bom dia para toda a galera ligada aí na audiência da Rádio Mix. É isso mesmo, né? Estamos aí indo então para o 23º prefeito, um prefeito muito importante que foi Frederico Guilherme Busch Júnior. Eu sei que tem rua. Aí, ó, mas eu te perguntei na semana passada, vai dizer que tu esqueceu. Eu falei na semana passada. Eu esqueci que você perguntou, obviamente, que eu saio daqui e minha mente faz um delete total. Eu esqueci, mas eu sei que eu já passei e essa rua deve ficar ali perto do Hospital Santa Isabel, alguma coisa assim? Não. É, quase lá. Dá pra ir a pé. Do Santa Isabel até essa rua dá pra ir a pé. No Jardim Blumenau. É uma transversal da Alameda. Lá. É a única coisa que eu Isso, sei. boa. E é importante também lembrar que o pai dele também foi um cara muito importante, que foi o Frederico Guilherme Busch Sênior, né? Então só muda o finalzinho do nome. E ele também tem uma rua super importante, que é aquela rua do lado do Terminal da Fonte, que vai sentido Rua Araranguá ali, tem eu acho que o CELP, aquele edifício Oswaldo Cruz e tudo mais, aquela área da saúde ali. É a Sênior. Aquela lá é a Frederico Guilherme Busch Sênior, exatamente. Eu lembro quando eu era criança, eu sempre ficava, né, Frederico Guilherme Busch aqui, Frederico Guilherme Busch lá, como é que pode uma cidade ter duas ruas iguais? Só que eu não me atentava ao finalzinho dela, né? Se não se atentar, vai pro endereço errado. Exatamente. E, então, assim, os dois foram pessoas importantíssimas. O pai dele não foi prefeito de Blumenau, mas foi um grande empresário. Inclusive, a gente já citou aqui, quando a gente falou sobre pioneirismos de Blumenau, o pai dele foi o primeiro proprietário de veículo aqui da nossa cidade, né? E talvez um dos primeiros, talvez não, de certeza um dos primeiros do Brasil, né? A importar um carro, né? Tem linhas aí de pesquisa que fala que ele foi o primeiro do Brasil, né? Mas como não tinha uma documentação muito exata, muito específica, não tem como comprovar isso, né? Mas é muito interessante a história do pai dele, que morava ali na Rua 15, no alto da 15, e o Frederico Guilherme Busch Júnior, isso. Morou mais ali no começo da 15, ali naquela transversal praticamente que tem ali a Rua Nereu Ramos com a Rua 15. A casa dele, inclusive, ela existe até hoje, né? Hoje é uma loja, né, de eletrodomésticos, mas continua lá, muito bonita por sinal, tá? Infelizmente eu acabei não trazendo, mas já trouxe outras vezes ali a residência do Busch Júnior, tá? Vamos falar então um pouco dele, é um prefeito blumenauense, né? A gente já trouxe tantos prefeitos que vieram de fora, né? Quem tá acompanhando a gente nas redes sociais tá vendo a foto dele aí. Ele nasceu em 1899, filho então, né, do Busch Sênior e da Clara Probst, tá? Ele estudou na Neue Deutsche Schule, que depois virou o Pedro II, né? Que começou lá na Rua das Palmeiras. Então, assim, muitas outras personalidades estudaram no Sagrada Família, no Santo Antônio e tal, e ele estudou no colégio já público, né? Neue Deutsche Schule, teve grande relevância aqui para a nossa cidade, né? Ele ajudou na construção do Cine Busch do pai dele. Você estudou nesse colégio Eu também, estudei né? também. Olha aí. Recentemente pude voltar para lá Eu e tive vi. uma nostalgia muito grande. É muito bacana a gente poder voltar ao colégio que a gente estudou, que a gente começou a nossa história, né? Como pessoa, como cidadão. Será que você vai ser prefeito também? Não, acho que não. Eu, entrevistando prefeitos, ex-prefeitos e vendo aqui a história deles, eu vejo o quão difícil é essa missão aí da política, né? Então, não é pra mim, não tenho estômago pra isso, não. Se o Heinz puder colocar, eu trouxe uma foto também muito interessante da construção do Cine Busch, que fica ali na Rua Alameda, na Alameda Rio Branco. A foto, né, não é das melhores, mas a gente consegue enxergar aí os andaimes, né? Inclusive aí no meio da rua a estátua do Dr. Blumenau, que já percorreu, né? Eu adoro essa história. E aí eu vou te contar, Gi, uma curiosidade. O Busch Júnior é um dos responsáveis pela transferência dessa estátua que ficava na Alameda Rio Branco para Na verdade, assim, começou na Alameda Rio Branco, depois foi pra Rua das Palmeiras, e da Rua das Palmeiras, então ele transferiu pra Praça Dr. Blumenau. Então ele fez essa transferência da Rua das Palmeiras pra Praça Dr. Blumenau, porque na época que ele era prefeito, estava se comemorando o centenário da cidade de Blumenau, e a Praça Dr. Blumenau foi criada exatamente para receber a estátua, tinha né? o nome dele, né? Exatamente, né? Para ficar tudo bonitinho lá, tá? Mas olha que interessante essa foto. Você falou que não tá boa, mas pra mim é sensacional.
lá, então, a construção do Cine Bush. Isso. Que daí a gente lembra mais uma vez o nome dele, né? Isso. E aqui não é aquela antiga estação dos Correios? Isso aí. Isso, né? Que agora tá em reforma esse prédio, Exatamente, né? Que Então, legal, gente. interessante até como é que os carros se estacionavam, né? Sim. Mais ou menos em 45 graus de costas, né? Hoje é diferente. Então tem algumas mudanças aí, mas também tem muitas coisas que permaneceram na cidade, né? Que a gente consegue se localizar facilmente, né? Hoje. Então, assim, outra coisa também que ele foi pioneiro, o pai dele foi o primeiro proprietário de carro de Blumenau, mas ele foi o primeiro motorista com CNH da nossa cidade, lá em 1910, né? Então isso é muito interessante também. E por conta... 1910? E ele tava com quantos anos? Nasceu em 1899? Ué, 11 anos. 11 anos? Olha só, não tinha, né, lei, não tinha COTRAN, não tinha... E ele conseguiu uma CNH, gente. Tu vê Que só, é verdade, não loucura. tinha feito essa associação, mas em 1910 ele tinha carteira de motorista. Meu Com Deus. 11 anos. A gente acha que lá nos Estados Unidos o pessoal tem a carteira com... 16, né? Olha lá, aqui era antes ainda. E antes o pessoal já tava... Agora ainda bem mudou um pouquinho, né? Mas tu vê, né? O pai Ou dele não. já tinha carro e nem carteira tinha, então ele tava mais certo que o pai dele. Com Queria 11 saber- anos. Mas queria saber como é que era, se tinha autoescola. Acho que nem isso. Não, acho que não tinha, não. Muito bem. Gente, olha só, pra gente finalizar, eu queria ter trazido 2 ex-prefeitos, né? Mas realmente, assim, a biografia do Bush Jr. é incrível, tá? E aí, pra gente finalizar, também eu acho que é bem importante, eu quero trazer uma outra oportunidade, mas só pra deixar aqui frisado, ele também tinha uma favela bem no centro da cidade, embaixo da Ponte de Ferro, chamada Favela Farroupilha, e ele foi responsável por finalizar essa, né, por acabar com essa favela e transferir os moradores para as atuais regiões ali da Pedro Kraus Sênior, para a Rua Araranguá, né, para aquela região ali da nossa cidade. Então, também teve uma situação nesse sentido aí, e também um incêndio, né, ali na antiga prefeitura, que acabou com um arquivo histórico da nossa cidade, que fez daí ele instalar hidrantes nas ruas, né, por causa desse incidente, e também instalar o Corpo de Bombeiros na Rua São Paulo, tá? Então, numa próxima oportunidade, a gente vai trazer aí o Bruno Hildebrand, né, a gente vai deixar para uma próxima oportunidade e trazer mais informações, né, quando a gente, assim que possível, do Bush Jr., que acabou ficando de fora desse Juro que é Verdade. Maravilha, vamos trazer sim todos eles, porque todos são importantes, mas gostei do Bush Jr., viu? Bom saber dessa história e tudo que ele passou, né, enfim, e que dirigia aos 11 anos de idade com o CNH, a primeira CNH de Blumenau. É verdade. E quem quiser, né, saber mais sobre outros prefeitos que já passaram aqui no Juro que é Verdade, pode entrar lá no @Blumencast e também na rádio, né, na Mix Blumenau Oficial, tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube. Tem lá todas as nossas participações ao longo não só desse ano, como da primeira temporada do ano passado, contando muitas curiosidades da história de Blumenau. Quer saber um pouquinho mais da sua cidade de forma divertida e descontraída? Segue todas as dicas aqui que o Cantone acabou de deixar. Cantone, obrigada mais uma vez. Sempre bom ter você aqui na segunda-feira para aprender muito sobre nossa Blumenau. Tamo junto e até semana que vem. Até lá! Jornal da Mix. Oferecimento. Você pode estudar ainda esse semestre. Graduação EAD é na UniaSelv. O EAD mais perto de você. Toyota agora é Barigui Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. E Rede Cooper 80 anos. É nos encontros que a vida acontece. Mix!